chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Atenção, ainda tem mais esse detalhe, ele tem que provar, se ele quiser se eximir da responsabilidade, que ele tinha aquele instrumento, era uma destinação legítima. Ele estava com uma gazua, porque, por exemplo, a casa, ele trancou a chave, né, dentro da casa, estava com cadeado, precisava roubar a casa para entrar na casa dele. Se ele provar a destinação legítima, não haverá contravenção. A pena é de prisão simples de 2 a 1 ano e multa. Bom, vamos aos detalhes. Objetividade jurídica, se eu perguntar na prova, crime contra o patrimônio, contravenção contra o patrimônio, objetividade jurídica, proteção do patrimônio. Sujeito ativo, essa é uma contravenção própria. Já expliquei por quê. Porque somente aquelas pessoas que foram condenadas por crime de furto, roubo, ou que estão em liberdade vigiada, ou que é conhecido como vadio ou mendigo, é que pode ser responsabilizado por essa contravenção. Sujeito ativo, a coletividade. Porque se o cidadão está com esse instrumento utilizado na prática de furto, ele pode roubar a minha casa, pode roubar a tua casa, pode roubar a casa da tua mamãezinha. Ele está com a arma lá, ele está com os instrumentos utilizados para subtrair. O elemento subjetivo do tipo é o dono, vontade livre e consciente de produzir o resultado descrito no tipo passado. Violação de lugar ou objeto. A violação de lugar ou objeto está prevista no artigo 26. Luciano, por favor. Abrir alguém no exercício da profissão de serralheiro ou ofício análogo a pedido ou incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou objeto. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Olha só, serralheiro, a pessoa que trabalha com abertura de portas, o chaveiro, ou qualquer ofício análogo, que abrir no exercício de sua profissão, sem se certificar de que aquela pessoa é proprietária do veículo que está sendo aberto, do imóvel que está sendo aberto, ela pratica a menção de violação do lugar ou objeto. Porque se ele é um serralheiro, se tu tivestes o teu carro, trancastes o carro com a chave dentro, acontece muito, né? Aconteceu inclusive comigo várias vezes. Você tranca, por exemplo, o apartamento com a chave dentro, você chama um serralheiro. E o exercício, ele vai estar no exercício da sua função, abrindo a porta do teu carro, abrindo a porta do teu apartamento. Mas se ele negligentemente não verifica, peraí, o senhor é o dono do apartamento, o senhor é o dono do carro que eu vou arrombar? Eu tenho que saber, o senhor é o dono, porque eu vou arrombar isso aí, o senhor não é o dono, eu vou estar praticando violação de lugar ou objeto. Objetividade jurídica, patrimônio, sujeito ativo, uma contravenção própria, só o serralheiro, só o chaveiro, só pessoas que trabalham com esse tipo de função é que podem praticar essa contravenção. Não é comum, somente o serralheiro, o chaveiro, etc. Sujeito passivo, coletividade, que ele pode abrir o teu carro, né? Sem a tua autorização, pode abrir o teu apartamento, Sandra, sem a tua autorização. Não é verdade? Concurso de pessoas. Atenção. Professor, pergunta de prova, hein? E se o serralheiro sabe que um ladrão quer abrir um imóvel, o ladrão chega para ele e diz, rapaz, olha, os caras viajaram, aí está aquele imóvel lá desocupado, vamos abrir aquele imóvel, porque
porque eu quero roubar, fazer uma limpeza geral. Vou tirar televisão de plasma, vou tirar videocassete. Aí o serralheiro tem conhecimento de que o cara é ladrão, vai lá e abre o imóvel para o ladrão roubar. Pergunto, ele está praticando violação de lugar ou objeto? Sim ou não? Nananina não. Ele é partícipe ou autor do crime de furto. Se ele concorreu para a prática do furto abrindo a porta da residência, ele não pratica violação de lugar ou objeto, gente. Ele tem a consciência de que ele está contribuindo para a prática do furto. Ele vai responder pelo furto. E o momento consumativo? Também interessante. Essa contravenção só se consuma no momento em que ele consegue abrir o lugar ou objeto. Professor, se ele não abrir, não está tipificada a contravenção. Por quê? Porque não existe punição para a tentativa de contravenção. Vamos agora para as contravenções referentes à incolumidade pública. Vamos lá. Começando com disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Prisão simples de 1 a 6 meses ou multa. Professor, pera lá. O senhor não falou que toda vez que a contravenção se relacionar com arma de fogo, a gente esquece a lei de contravenções e coloca lá o Estatuto de Desarmamento? Isso mesmo. Essa é uma das contravenções que está derrogada pelo Estatuto do Desarmamento. Hoje, se tu disparares uma arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, tu não praticas mais contravenção do artigo 28. Tu vais praticar crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Cuidado! Mas eu digo derrogado porque essa contravenção aqui ainda é válida no que se refere às bombinhas, rojões, artefatos pirotécnicos, fogos de artifício. E nós vamos explicar isso aí bem bonitinho. Olha só. Primeiro, no que concerne a arma de fogo, disparo de arma de fogo, o artigo 28 da LCP encontra-se revogado pelo artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Ponto número 1, arma de fogo. Professor, e se ele soltar balão? Se ele soltar balão, tu não vais tipificar no artigo 28 da Lei de Contravenções Penais. Se o cara soltar balão, é conduta prevista no artigo 42 da Lei 9.605/98. Qual é essa lei? Lei de Crimes Ambientais. Se o cara solta balão, crime ambiental. A deflagração perigosa do parágrafo único do artigo 18, que é a detonação perigosa de explosivos, e como tal, também foi revogada pelo artigo 18, inciso 3º do Estatuto do Desarmamento. Hoje, deflagração perigosa de explosivo está previsto no Estatuto do Desarmamento. E finalmente, tá, professor, aí o cara foi soltar aí umas bombinhas de São João, o cara foi soltar um rojão, de forma não autorizada pela lei e colocando em perigo uma coletividade. Olha, quando eu era mais jovem, quando eu era mais jovem, eu também já soltei as minhas bombinhas.
E eu já vi muita gente se machucar por conta dessas bombinhas. Então, essa conduta de soltar bombinha sem licença da autoridade, em desacordo com a lei, caracteriza essa contravenção. Cuidado. Repetindo. Arma de fogo, disparou, ou deflagração perigosa de explosivo, estatuto de desarmamento. Soltou balão, lei de crimes ambientais. Soltou bombinha, sem licença da autoridade, artigo 28 da lei de contravenções penais. Qual a objetividade jurídica aí? Segurança pública, gente. Ele quer dar segurança às pessoas. Não pode chegar soltando bombinha aí, que aquela bombinha já aconteceu, eu presenciei o cidadão soltar um rojão explodir na mão dele, ou o rojão subir, descer e atingir uma pessoa, e até provocar incêndio. Acontece muito isso, principalmente em época de São João. Então a lei disciplina essa contravenção nesse sentido. Sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo é a coletividade. E secundariamente, qualquer pessoa que eventualmente sofrer perigo de dano. Por que perigo de dano, professor? Porque se o cara sofrer lesão corporal, se tu soltares a bombinha de forma negligente ou até de forma dolosa, e o cidadão sofrer lesão corporal, não será contravenção penal. Será o artigo 129 do Código Penal, crime de lesão corporal. Dependendo da situação, leve, grave ou gravíssimo. Princípio da consunção. Nós vamos voltar a falar disso aqui bonito. Olha só. O crime de disparo de arma de fogo é absolvido pelo princípio da consunção no caso de homicídio tentado, consumado ou lesão corporal. Por quê? Porque se a intenção dele era disparar arma de fogo para matar uma pessoa, o disparo é crime meio que é absolvido pelo crime fim. Portanto, você não vai nunca tipificar uma conduta de disparo de arma de fogo em concurso com homicídio. Porque pelo princípio da consunção, o disparo de arma de fogo é absolvido pelo crime fim. Esse é o princípio da consunção. Poderá cair na prova. Se não cair nas questões de contravenção, com certeza cairá uma pergunta quando nós vemos o Estatuto do Desarmamento. O elemento subjetivo. Tola. Só um diálogo. Então, o princípio da consunção, ele só ocorre se não houver um dano maior. Significa que quando você tem um crime fim e você, para chegar a esse crime fim, você pratica um crime meio, esse crime meio é absolvido pelo crime fim. Exemplo: um ladrão, para subtrair a bomba d'água de uma residência, ele tem que invadir essa residência. Quando ele invade essa residência, ele não pratica invasão de domicílio, mas a invasão de domicílio é crime meio. O objetivo dele é subtrair a bomba d'água. E quando ele faz isso, o crime meio, que é a invasão de domicílio, é absolvida pelo crime fim, que foi o furto. Momento consumativo. Ocorre com a queima de fogos de artifício. Evidentemente que se ele não conseguir queimar os fogos de artifício, já vimos que a tentativa na contravenção é impunível. Topa! Olha só. Desabamento de construção. Provocar o desabamento de construção ou por erro no projeto na execução. Multa, se o fato não constitui crime contra a economidade pública. Olha a responsabilidade dos engenheiros na construção pública. A objetividade jurídica é a incolumidade pública, evitar que engenheiros irresponsáveis façam obras